E esses temas que estão sendo ministrados são essenciais para a vida cristã. Sem eles, nós não vivemos bem e também não ministramos outras pessoas. Então nós precisamos de ser equipados em nome de Jesus. Então está com a palavra aqui o Sérgio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Então a gente está continuando os ensinos, os estudos da integração, né? Então nós tivemos quinta-feira passada, acho que foi a primeira, né, pastor Ney? A primeira na quinta passada. Quem estava aqui na quinta passada? Já. Olha, quase todo mundo. Quase todo mundo aqui já está firme. E hoje é um pouquinho de... Continuando, né? Já está ali. Esse já foi, Dri. Você vai ter que passar. Essa foi as lições. Esse daí foi na quinta-feira passada. É a palavra de Deus que foi ministrada pelo irmão João. Foi muito bom que a queda do homem. Tá certo. Volta. Vai começar ali no novo nascimento. Aí. Mais um, acho que tem. Aí, esse que a gente começa, né? Então a gente vai falar sobre novo nascimento hoje. E na verdade o pastor, por que a gente precisa? Ó, já vamos ler ali, já para a gente dar uma introduçãozinha rápida. Ó. Então o texto todo que a gente vai ler, que eu vou ler junto com vocês, né? João 3 de 1 a 10, mas ali já tem o João 3:5 em destaque. Que fala assim, ó, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Né? Só aqui a gente já dá para saber assim, a necessidade de a gente ter que nascer de novo. Jesus já falou assim, ó, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Né? Então, essa é a necessidade. O pastor Ney, na quinta-feira passada, terminou o estudo falando sobre a queda do homem, né? E o finzinho falava, mas que tinha um caminho de volta, né? Que a palavra de Deus tinha um caminho de volta, que era Jesus, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Quem quiser abrir, não sei se a Adri vai colocar lá os versículos, João 3, de 1 a 10. A minha versão está na NVI. Tá bom? Aí a palavra de Deus diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? É até aí que a gente vai ler. Né? Então a gente vai tentar, não sei se você já perguntou, é assim como Nicodemos, mas como que é isso, esse negócio de nascer de novo, né? Como que é? E aí a gente vai discorrer um pouquinho, a gente vai ler, pode ir na próxima, Dri. No próximo a gente vai passar as palavras, assim, os versículos, né, separados, e aí a gente vai ver. Ó. No tópico 1, olha lá, nascer da água e do Espírito. Né? João 3,5, era aquele texto que estava em destaque antes.
eu vou ler aqui rapidinho, André, acho que nem precisa pôr. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, aí agora a gente vai falar, como é que a gente nasce de novo? Como é que alguém nasce de novo? Né? Não sei se todos já pararam para pensar assim, você nasceu de novo? Todo mundo aqui já nasceu de novo? Tem certeza que nasceu de novo? Então, a gente vai pensar sobre isso. Né? A gente precisa de 2 elementos para acontecer esse novo nascimento. Tá? Ali é um processo, na verdade, de união da palavra de Deus e o Espírito Santo. Sem a união desses 2, não dá para ter o novo nascimento. Então, a união de 2 elementos, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, através da pregação da palavra, a semente de Deus, né? Sempre que a gente lembra da semente de Deus, eu li sobre isso, e a gente fala, quem que é a semente de Deus? Quem é? Mas e a semente? Deus enviou a semente na terra. A semente de Deus? Jesus. Então, Deus enviou a semente na terra, colocou aonde? Na barriga de uma virgem. Vocês lembram da passagem lá em Lucas? Né? Colocou na barriga de uma virgem. Isso. E aí, através da boca de um anjo, Deus falou para ela que ela ia ficar grávida, né? Que ela daria luz a um filho e colocaria o nome dele de Jesus. Né? Amém, amém. Então, essa é a semente. Né? Então, voltando lá. Pregação da palavra, a semente de Deus, através da pregação da palavra, a semente de Deus é plantada no coração do homem. E aí o outro elemento, e depois é vivificada pelo Espírito Santo. Né? Aí com essa união se produz um novo nascimento. Então, quando a gente prega a palavra, a gente escuta, né? E a semente entra no nosso coração e é vivificada pelo Espírito Santo, acontece o novo nascimento. Então, a gente vê nas pregações, às vezes tem o apelo, aí você vê gente que vem aqui, às vezes sem até saber, mas a palavra foi vivificada no coração dela. E ela vem aqui, às vezes nem entendeu direito o que aconteceu, mas só que aquilo fez vida no coração. E vem aqui, e a gente sabe que é alegria para a igreja e muito mais alegria na terra. Né? É dessa forma que tem um novo nascimento, já assim. Né? Então é muito gostoso a gente... Eu ter estudado isso, para mim foi prazeroso, de lembrar, né, disso. E vocês escutando, eu queria que vocês também lembrassem desse dia, porque todo mundo deve ter um dia assim, né? Que a palavra foi viva, né? E aí a gente nasce de novo. Amém? Aí no 2, nascimento da carne e do Espírito. Né? Item 2. João 3,6. João 3,6 fala assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus já quis começar a explicar um pouquinho para Nicodemos. Ele quis deixar bem claro que existe 2 tipos de nascimento. Né? Assim como existe o nascimento físico, também existe o nascimento espiritual. Né? Então nós entramos aqui no mundo como? Através do nascimento da carne. Então a gente chega no mundo através do nascimento da carne. E a gente precisa entrar no reino de Deus, como Jesus falou, através do nascimento do Espírito. Né? Então, o nascimento da carne é um nascimento, e o nascimento do Espírito é outro nascimento. Então a gente precisa, certo? Então Jesus já estava explicando isso para a gente, na verdade para Nicodemos e para a gente. Calma aí que subiu tudo aqui, minha leitura. 3. Nascimento espiritual. João 3,8. Ainda bem que hoje não estão filmando, viu, pastor Ney? Não? Eu escondi a câmera. Você ia ficar mais nervoso. João 3,8. Fala assim, ó. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento.
Hoje aqui está meio tudo fechado, né? O vento a gente não vê, né? Ele é invisível, mas a gente sente, né? A gente sente a brisa, sente o frio. Quem vai na reunião de oração e vai para a cozinha de manhã sabe o frio que é aquele corredor, o vento gelado, né? Então, o vento a gente não vê ele, mas a gente sente. Sente o frescor quando a gente está calor, o frio na época do frio, dá aquela tempestade, faz estragos, né? Então, a gente não vê o vento, mas a gente vê as suas manifestações, né? E assim é o nascimento espiritual. Ele também é invisível. A gente não consegue ver. Fala assim, aquela pessoa nasceu de novo, não dá para ele, não mudou. A pessoa que veio num culto aqui, ela nasceu de novo. Só que ela tá, quando tá igual, não mudou. É invisível o nascimento, né? Mas só que é perceptível pelas suas manifestações, né? Então, assim como o vento, a gente não pode ver, mas a gente vai ver, os próximos a gente vai falar sobre isso, sobre as evidências de quando a gente nasce de novo, né? Então, é isso aí. O item 4, o novo nascimento. João 3, 16 e 17. É a passagem, o versículo que todo mundo sabe, de cor, né? Acho que é o primeiro que a gente aprende, né? Porque vou ler na versão NVI, que é um pouquinho diferente, mas todo mundo conhece. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Aí uma pergunta para vocês. Deus já fez algum milagre na vida de vocês? Amém? Fez? Fez, porque... né? E logo que a gente, na verdade, que a gente nasce de novo, já é um milagre. Já é um milagre. Olha aqui, é um milagre. Todo mundo... O maior milagre, a irmã Maria Teresa falou, o maior milagre, né? Então, o novo nascimento é o resultado do milagre da recriação, né? De todo aquele que crê em Jesus, assim como a gente leu, né? Então, é isso, milagre da recriação, milagre de a gente ter nascido de novo, né? Isso é tremendo, né? Eu coloquei um versículo aqui, falando sobre isso, do milagre que eu li, em 1 Pedro 1, 23, não está aqui. Aí que fala assim, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, esse regenerados, o regenerar é como gerar outra vez, né? Então, e essa expressão é sinônima de nascer de novo, né? Então, nós nascemos de novo. Amém? E aí já vamos para a segunda parte. Evidências do Novo Testamento. Está indo rápido. Eu achei que ia enrolar hoje. Evidências do novo nascimento. Então, como a gente falou, a gente não consegue ver mudança física, mas a gente consegue ver evidências, manifestações de quando a gente nasceu de novo. Na verdade, não sei se eu posso falar, eu acho que eu posso falar isso. É impossível alguém nascer de novo e permanecer igual. É impossível. Tá certo, pastor? Acho que é impossível a gente nascer de novo e permanecer o mesmo, né? Então, tem umas evidências que a gente vai ler que mostram essa de quando a gente nasce de novo, né? Primeiro, ações de justiça. Eu vou ler um só deles, tá? 1 João 2, 29, que fala assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ações de justiça. A gente fica mais sensível sobre aquilo que é certo, né? A gente percebe quando a gente vai fazer alguma coisa assim que não é muito legal, ou está errado, a gente já fica falando, né? Eu achei engraçado que foi ontem mesmo, a Rose me mostrou um videozinho assim, desses de Instagram, e embaixo do vídeo estava assim, ó, estou morrendo de dar risada, mas no fundo eu sei que isso é errado.
E eu vou contar como que era o vídeo. E a Rose morreu de rir. Mas dava dó do bichinho. Porque era assim, era um carneiro, e ele, não sei como, não sei se alguém colocou por maldade, ou ele se lhe enroscou. Vocês já brincaram com aqueles balanços de pneu feito com pneu? Então o pneu, assim, a corda pendurada na árvore. E o carneiro entrou dentro do pneu. E estava baixinho assim. Então ele corria, subia e voltava. Ele corria, subia e voltava. Parecia que estava brincando, mas ele estava querendo sair, né, coitado? E todo mundo olhava dando risada. E a pessoa que postou falou assim, eu estou morrendo de rir, mas eu sei que é errado. Então é essa noção de justiça, né, que a gente vai ficando mais aprimorada na gente, né? É isso que a gente vai sendo transformado. Aí o segundo ali, amor de Deus no seu coração. Então esse aqui, ó, ali está como João 8,42, eu pedi até permissão para o pastor Nê, e aí eu escolhi um outro versículo para ler com vocês. Eu vou ler Ezequiel 36, de 26 a 27, que fala assim, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Então, esse amor que a gente começa a sentir, eu falo que só pode ser de Deus, né? A gente recebe um novo coração. Fica muito diferente. Eu tive uma experiência muito clara na minha vida, assim. Na verdade, quando eu nasci de novo, eu não recebi um coração novo assim de cara, mas no dia do meu batismo, eu lembro, assim, eu tenho muita certeza e clareza disso. No dia do meu batismo das águas, eu recebi um novo coração. Meu coração transbordava de amor, né? E é maravilhoso isso. Então, isso é evidência do novo nascimento, né? Então, a gente fica com um coração assim, com o amor de Deus mesmo. Amém? Então, vamos lá para mais um. Deixa eu beber água. Entendimento espiritual na palavra de Deus. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Né? Isso aqui era na passagem lá quando Jesus voltou e estava caminhando com os discípulos em Emaús. Acho que é essa passagem. Né? Mas, depois que a gente tem o Espírito Santo, a gente começa a ver a palavra revelada. Ela não é mais apenas um livro, não são apenas letras. A palavra começa a ser revelada, né? Então ela tem vida. Isso é maravilhoso. Então a gente lê e Deus vai falando com a gente tem, tenho certeza que todo mundo aqui já teve experiência de sentir ela viva, né? Palavra de Deus revelada, né? Então aí a gente começa a entender mais ela. Deus começa a falar com a gente através dela. Amém? Aí o próximo item, fome da palavra de Deus, ali embaixo. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. É interessante que ontem eu fui fazer a visita lá no Yamada para um casal de amigos que ganharam nenê. Né, o Anderson e a Mayara, acho que aqui poucos conhecem, eles têm frequentado recentemente a igreja, né? E eles ganharam nenê. Cheguei lá, eles falaram, estamos exaustos. Mas o que aconteceu? Passamos a noite inteira acordada. A Elisa, ela chama Elisa também, a nenê chama Elisa, mesmo o nome do filho do Daniel e da Marília. A Elisa chorou a noite inteira, não deixou a gente dormir a noite inteira. E aí eles não sabiam, dava de mamar, fazia isso, fazia aquilo. Primeira noite com o nenê, acabou de nascer, né? Não tem experiência. E ia conversar com a enfermeira. E a enfermeira falava assim, é fome. O teu leite ainda não está saindo o suficiente, é fome. Aí elas falaram, não, mas falaram aqui para não dar nada, vamos tentar só o peito. Ficaram. Aí de manhãzinha eles desistiram, eles não estavam aguentando mais. Chamou a enfermeira, pode dar o complemento. Tomou o complemento no copinho, dormiu que nem uma criança. Aí
Aí já era dia, né? Aí eles já não conseguiram descansar muito. Mas a palavra de Deus compara isso, como criança recém-nascida, né? Deseja de coração leite, né? A criança, ela queria leite, ela queria mamar, fome, fome, fome. E é isso que a gente tem quando a gente nasce de novo, né? Eu queria, assim, às vezes a gente vai ficando mais velhas, parece que a fome vai acabando. Não podia, né? Então a gente tem que voltar a ter essa fome, né? É legal quando a gente vê novos convertidos que têm bastante fome, querem vir no culto, vem na célula, vem tudo. Qualquer coisa que falar na igreja, eu lembro do Tuti da Priscila. Qualquer coisa que fala que tinha na igreja está aqui, porque tem fome da palavra. Quer, né? Está querendo, está faminto, né? Então é isso. Eu lembro quando, testemunho pessoal, a Débora Kitamura, a Débora e o Fábio, logo que eu me converti, me deu uma Bíblia. E ele veio com coisas assim legais que ela escreveu no começo e tal. Eu sentei, logo depois do almoço, num sábado, eu sentei para ler, eu li o livro de Mateus de uma vez só. De Mateus. Inteirinho. De tanto que era fome. Eu nem vi a hora passar. Foi a tarde toda ali lendo o livro de Mateus. Mas é assim, né? E é assim que tinha que ser, né? Mas isso é uma evidência de quando a gente nasce de novo. Amém? Não continuar... Estou certo, né? Pula para o próximo, Adrieli. Não continuar na prática de antigos hábitos carnais, pecados da carne. 1 João 3,9. Então, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, os pecados da carne são fortes, né? A gente sabe que existe uma luta enorme com os pecados da carne. Mas a gente começa a ficar mais forte para vencê-los, né? A gente começa a ficar mais forte para vencê-los. Então, e aí isso vai ficando mais fácil, né? Quando a gente tem a semente de Deus, igual está falando aqui, quando a gente tem a semente de Deus dentro da gente. Amém? Quando a gente nasce de novo. Aí, amor sincero por você mesmo, por outros e até mesmo por seus inimigos. 1 João 4, 7, 8 e 11 e 12. Né? Então, eu vou ler os 4 versículos. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí o 11 e o 12. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Esse é o mandamento que Jesus deixou para a gente, né? Amar uns aos outros, né? E progredir, eu não sei como que é a palavra certa, progredir, avançar, para que a gente consiga, igual falou ali, amar até mesmo os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos, não é fácil, né? Não sei se para vocês é fácil, mas não é fácil a gente amar os nossos inimigos. Mas no processo isso vai ficando mais fácil. Tem um segredo aí também, isso eu aprendi já há um bom tempo. Quando a gente ora pelos nossos inimigos, a gente começa a amá-los, né? É um segredo, assim, é um mistério. A oração aproxima tantas pessoas e que é o primeiro passo para quando você quer amar um inimigo, é através da oração. Você ora por ele, né? Que aí você vai sentindo esse amor. Amém? Mais um. Obediência aos mandamentos de Cristo. 1 João 5, de 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. Então, a gente começa
a obedecer a Deus, né? A gente ama a Deus e aí a gente começa a obedecer a Deus. E interessante que fala aqui no final, né? E os seus mandamentos não são pesados. A gente sabe, a gente estuda bastante que eu sempre falei muito isso para os jovens na célula, né? Que o padrão de Jesus é alto, né? Então ele exige algumas coisas de obediência que são difíceis, ainda mais para os jovens, né? Mas só que aqui fala que os mandamentos não são pesados, né? Então quando a gente está com a semente de Deus, Jesus no coração, fica fácil, fica leve, né? De obedecer. E o último. Vontade e força dada por Deus para vencer o mundo. 1 João 5, 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, existe uma luta contra o mundo leva as pessoas, atrai para coisas erradas, mas nós vencemos o mundo, nós podemos vencer o mundo, né? Porque nós somos filhos de Deus, né? Amém? Então é isso aí, a gente tem força para vencer o mundo. E aí, só para finalizar, lembrando que essas evidências do novo nascimento não é que nem um passe de mágica. A pessoa nasceu de novo, opa, estou com tudo isso. Não, é um processo, né? Às vezes a gente vai indo, processo de busca, né? De busca e busca. Com o tempo a gente vai cada vez mais, essas evidências, essas manifestações vão aparecendo cada vez mais na nossa vida, né? Tem umas que aparecem mais logo no começo, outros demoram um pouquinho. Mas em todas as pessoas a gente vê mudança, né? E aí um versículo só para finalizar, 2 Coríntios 5,17, que fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então aquela natureza caída, né, que o pastor Ney pregou na quinta-feira passada, que a gente herdou da semente de Adão, foi recriada, amém? Através da semente de Deus plantada em nosso coração e vivificada pelo Espírito Santo. Amém? Então nós somos nova criação, aleluia. Isso é muito bom, amém? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Amém. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Quando eu estava lendo a Bíblia no comecinho, eu fiz que nem o Sérgio, assim, bem no livro de Mateus mesmo. Comecei a ler sem parar. As letras começaram a ganhar vida. Aí eu desci a escada do meu apartamento para entrar na casa da minha mãe embaixo. Estava minha mãe e meu irmão assim, sentados na mesa. E eu passei. Eles olharam para mim e falaram: o que aconteceu com o Ney? Ou ele estava orando ou ele estava lendo a Bíblia. Eles não sabiam. Eu falei: vocês estão loucos? Você acha que eu vou virar crente que nem vocês? Larga a mão. Mas estava. Não tem jeito de esconder. Evidências do novo nascimento. E a propósito, nós vamos continuar. O André, cadê? Vem cá. Vamos falar sobre arrependimento agora. São elementos essenciais da nossa vida cristã. Jamais podemos esquecer esses fundamentos, esses alicerces. Amém? Deus te abençoe, André. Deus te use. Bom, pessoal, com a graça de Deus, vamos dar continuidade no que o Serginho já falou. E nós vamos falar sobre arrependimento, né? E antes de falar diretamente das evidências de um verdadeiro arrependimento, eu queria fazer um preâmbulo, na verdade, resgatando algumas coisas sobre o arrependimento em si, porque o arrependimento em si, quando nós estamos falando de arrependimento, nós estamos falando de uma solução. Então nós temos que entender uma solução para algo, ou seja, para o pecado. O objeto do arrependimento é o pecado, e o sujeito é o pecador. E nós temos que, na semana passada, pelo que eu vi no material, já foi dito sobre a queda do homem, e é importante nós lembrarmos que quem nós somos e quem Deus é. Em Romanos nós vemos que não há nenhum justo sequer, pois todos pecaram e destituídos fomos da graça de Deus. O salmista fala que ele nasceu na iniquidade, no pecado ele foi concebido. Em Efésios
Paulo diz que Jesus Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, assim, de uma forma muito clara, o arrependimento, ele não é a causa da nossa nova vida, ele não é a causa da regeneração, o Serginho falou aqui do novo nascimento, mas ele é uma evidência muito forte de que nós nascemos novamente. E é uma evidência que precisa realmente existir. Da mesma forma que ele falou que é impossível existir um novo nascimento sem as evidências, é impossível existir essa evidência sem um novo nascimento. Uma pessoa jamais pode se arrepender sem ter nascido de novo, porque um morto não pode agir por si mesmo. Como pode um morto tomar alguma decisão? Como pode um morto ter alguma consciência? Então, assim, de uma forma muito clara, para que não haja dúvida, nenhum tipo de heresia, nós realmente, assim, o que precede o arrependimento é justamente o novo nascimento, e o arrependimento está atrelado a isso. E o arrependimento, então, ele não é a causa do novo nascimento, mas uma evidência. E quando nós falamos de arrependimento, nós falamos também de uma obra operada pelo Espírito, porque também nós, por mais que nós ganhássemos uma nova vida, se fosse uma vida simplesmente como a vida terrena, nós poderíamos ter 1000 vidas, mas nós não teríamos condição de chegar realmente à conclusão de que nós precisamos do arrependimento, que nós pecamos, a convicção do pecado. Então, assim, é por isso que, na verdade, a nova vida que nós temos em Cristo, a vida que Jesus nos dá, é uma vida, na verdade, que pertence ao reino dele, que é diferente desse reino, porque aqui nós estamos realmente cativos ao pecado. Mas essa vida, sendo uma vida diferente, é uma vida habitada pelo Santo Espírito, e o Santo Espírito, então, é quem convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Não haveria outra forma de nós estarmos convencidos da nossa necessidade de arrependimento. Então, agora, para a gente falar um pouco sobre o arrependimento, eu queria ler um texto, para a gente estar sempre ancorado na Bíblia, de Lucas 3, de 1 a 8. Fala assim o texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia e Lisânias, e tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizados: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eu escolhi esse texto, na verdade, o texto que estava era até o de Mateus, mas eu peguei esse daqui porque é interessante que Lucas ele mostra a pregação, ele mostra a exposição de João Batista, e como ele era historiador, ele mostra algo que eu tenho para mim que serve muito para os nossos dias. Essa mensagem ela é muito atual. Por quê? Se nós vermos nos 2 primeiros versículos, o que Lucas está revelando aí é a decadência que vinha naqueles tempos, a decadência política e religiosa. Porque nós sabemos que decorreu entre Malaquias e o Novo Testamento e o profeta João Batista, o último profeta, quase mais de 400 anos. E nesse período houve um silêncio. Houve um silêncio, e muitas coisas aconteceram politicamente, a queda de Alexandre o Grande, e acabou tendo muita decadência moral, decadência política e até na religião. E a decadência da religião é vista quando você vê que, na verdade, eram 2 sumos sacerdotes. Tinha Caifás e Anás. Eram 2 sumos sacerdotes, um que era de fato e outro que era de direito. Então, assim, realmente estava tudo uma condição ruim. Se nós olharmos hoje, a gente parece que é exatamente o que a gente vive. A gente vive, se a gente olhar para o mundo, nós vemos a decadência que nós estamos. A gente sempre está enxergando isso. No versículo 3, nós vemos que Lucas começa a relatar que João pregava a mensagem do arrependimento, ou seja, aí é que começa a profecia. E se a gente parar para pensar, depois de um período de silêncio gigantesco, eis que Deus decide abrir a cortina do Evangelho justamente com a palavra do arrependimento, usando João Batista. O arrependimento, se nós olharmos, na verdade, o que está escrito aqui, segundo
Isaías, voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor, endireitai as veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os cabrosos aplanados. Essa mensagem é uma mensagem de transformação, é uma mensagem que deve trazer mudança. O arrependimento deve fazer isso. O que ele está querendo dizer aqui? No arrependimento, essa mensagem que João pregava, ele nivelava todo mundo numa mesa, em pé de igualdade. Todos nós carecemos, tanto para o opressor quanto para o oprimido. Assim, o orgulhoso e aquele que se humilhava. Todo mundo precisava estar com um caminho reto perante o Senhor. Então é uma mensagem de transformação. E essa transformação, se nós vemos no versículo 6, ele termina falando assim, toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, por causa da evidência dessa transformação, desse novo nascimento, dessa nova vida, é que as pessoas veem a Cristo. É assim que é manifesto Jesus. Hoje talvez a gente às vezes questiona por que nós não vemos, na verdade, as pessoas virem até Cristo ou se converterem dos seus maus caminhos. Talvez seja porque nós não estejamos vivendo de forma genuína o Evangelho, estejamos vivendo verdadeiramente em novidade de vida. Porque viver em novidade de vida, eu não consigo imaginar que um cristão ele se arrependa apenas uma única vez. Isso aí é uma marca, é uma das evidências, talvez a evidência que mais precisa estar explícita na vida de um cristão. Porque à medida que, eu enxergo da seguinte forma, à medida que nós nos aproximamos de Deus nessa caminhada, a luz resplandece mais. E quanto mais perto da luz, mais eu vou enxergar a sujeira que tem no meu coração. Então, assim, não é possível que nós estejamos num processo realmente de santificação, num processo de caminhar rumo ao Senhor, e nós não estamos enxergando mais pecado. Porque se nós não estamos mais nos arrependendo, alguma coisa está errada. Se hoje já não existe mais arrependimento no meu coração, será que é porque eu parei de pecar? Será que eu já posso ser levado por Deus? Certamente é porque eu estou com o coração frio e talvez não esteja vivendo novidade de vida. Porque, verdadeiramente, é necessário que nós estejamos vivendo uma vida de arrependimento, uma vida constante, uma vida genuína, assim, deve ser constante, porque o homem de Deus não é aquele que deixa de pecar, mas é aquele que se quebranta, que está sempre com o coração quebrantado por Deus. Porque a verdade é a seguinte, nós, infelizmente, nesse corpo, nós estamos sujeitos à carne. Mas a graça é o que Paulo fala. Em Romanos ele fala assim, mas o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Daí ele fala, miserável que sou, quem me libertará? Quem me libertará de estar cativo nessa carne? Daí ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertará desse corpo. Então, assim, nós temos que ter isso em consciência. O cristão, a gente deve viver uma constante luta interna, realmente, uma luta de buscar o arrependimento, de buscar da parte de Deus, de buscar a face do Senhor e pedir que realmente o Espírito Santo esteja a cada momento nos convencendo do pecado. Ele precisa realmente nos convencer e precisa haver uma mudança genuína. E também, se você ver agora nos últimos 2 versículos desse texto que nós lemos, quando João Batista fala assim, dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem induziu a fugir da ira vindoura? Nós vamos entender o contexto ali. Basicamente, o que estava acontecendo é que João estava... o batismo que ele tinha ali era o batismo justamente que simbolizava, era um símbolo de que as pessoas estavam sendo purificadas, era uma forma explícita da pessoa demonstrar, eu entendi a mensagem e eu realmente, assim, eu me purifico, eu reconheço que eu sou pecador e eu estou me purificando. E o que ele fica bravo é justamente que eles estavam vindo sem largar os caminhos maus. Então, assim, é algo que nos nossos dias também existe. Porque se vê que as pessoas falam que elas querem esse batismo, elas querem, ou seja, essa nova vida, mas elas não querem se arrepender. Então, por isso que ele fala, ele chama de raça de víboras. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Ou seja, vocês estão sendo hipócritas, vocês estão sendo falsos, porque vocês não estão verdadeiramente arrependidos. O verdadeiro arrependimento é aquele que gera em nós uma transformação, uma mudança. E arrependimento tem tudo a ver com conversão. A gente sempre fala de conversão. Um novo convertido, o que é isso? Conversão significa assim, eu estou caminhando, converter você justamente você mudar de direção. E o arrependimento tem tudo a ver com conversão. E por isso que ele continua falando assim no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Por quê? Porque também, às vezes, nós temos, trazendo para os nossos dias, nós podemos também, às vezes, achar que é algo que é transferido. O fato do meu pai ser um homem piedoso, dele ser um homem que se arrepende, não significa que eu também sou.
isso não significa nada. Então, assim, ele estava aqui deixando muito clara a mensagem do arrependimento verdadeiro. E se a gente fosse até adiante, ele continuava até falando, porque eles perguntam, mas o que nós podemos fazer, então? Daí ele começa a falar. Ele fala para o fariseu abandonar um procedimento, ele fala para o saduceu abandonar outro, para o soldado deixar de oprimir as pessoas, para aqueles que cobravam impostos deixarem de cobrar a mais, ou seja, porque estava havendo propina na época. Então, assim, havia tudo de pior. Então, ele deixa claro, o arrependimento verdadeiro, ele gera uma renúncia do pecado. Não existe um arrependimento verdadeiro você tendo o pecado como algo de estimação. E nós temos algumas evidências desse arrependimento genuíno, então, pegando até o versículo 8, que é justamente o que ele fala, produzir, pois, frutos de arrependimento, e o arrependimento genuíno. A primeira grande evidência é a tristeza segundo Deus. Em Coríntios fala que, em 2 Coríntios 7:9, diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, a tristeza segundo Deus, ela produz vida. O remorso, que é a tristeza do mundo, ele produz morte. Eu até coloquei algumas coisas aqui que eu estava pensando, comparando o arrependimento e o remorso. O arrependimento ele vai trazer libertação, o remorso ele vai te aprisionar. O arrependimento ele vai trazer cura, o remorso ele vai te levar a uma doença, ele vai te adoecer. O arrependimento ele vai gerar vida, e o remorso ele vai te levar à morte. E um exemplo muito claro que todo mundo já deve ter ouvido, que muitas pessoas usam até para explanar isso de uma forma muito clara, são os dois apóstolos de Cristo, Judas e Pedro. Um sofreu ali o remorso, o outro sofreu o arrependimento. Qual que é a diferença? O remorso, às vezes, não necessariamente eu estou entristecido, ele gera uma tristeza também, e um incômodo, mas não necessariamente pelo pecado em si, porque isso me faz separação entre eu e Deus. Na verdade, assim, eu às vezes fico triste, o remorso ele vai me levar a ficar triste pela consequência, talvez, pela dimensão do que o meu pecado causou. Por exemplo, Judas ele poderia pensar, puxa vida, mas o que eu fiz, entendeu? Eu não imaginava que ia ter tanta consequência para Jesus. Então, assim, ele não se arrependeu pelo pecado em si, mas pela consequência que acarretou, entendeu? Então, não necessariamente, isso não significa um arrependimento genuíno, porque às vezes a gente tem também essa confusão hoje. É muito complexo, porque ambos geram tristeza. Mas a gente vai ver mais adiante qual que é a diferença do arrependimento genuíno. Uma outra evidência é a confissão do pecado. Porque em João fala que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então, eu não somente me senti triste, percebi que fiz algo contra Deus e que isso fez separação entre eu e Deus, ou seja, que isso não permite que eu tenha acesso a Deus, eu também agora passo a confessar perante o Senhor. Primeiro vem a convicção, então, essa tristeza, e daí eu me lanço no Senhor, eu confesso não somente ao Senhor, mas dependendo do tipo de pecado, eu vou confessar para alguém, eu vou confessar para, às vezes, o objeto, que a pessoa a quem eu pequei, confessar para um pastor. É preciso ver isso, porque isso é uma das evidências de que nós realmente nos arrependermos. Uma outra evidência, a renúncia do pecado. Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa as deixa e alcançará a misericórdia. Ou seja, é preciso haver a renúncia. É uma outra evidência clara do arrependimento. Por quê? Porque não existe arrependimento, você pode até se entristecer, você pode até de repente confessar, mas o que vai realmente deixar claro se isso era verdadeiro, porque uma pessoa pode, de uma forma hipócrita, realmente se sentir triste, talvez com remorso, ela achar que ela está arrependida, ela confessar, talvez, perante Deus, mas de uma forma não real, e não abandonar esse pecado. Isso é o que vai evidenciar justamente se foi verdadeiro ou não, porque assim, Deus tudo sabe, com certeza, quando essa pessoa está perante Deus, Deus já sabe se é sincero ou não. Mas aos homens é uma forma da gente reconhecer. Então, assim, a gente tem que seguir esses critérios para começar a entender realmente se nós estamos vivendo em dias que as pessoas têm se arrependido genuinamente, e se nós, inclusive, isso nos inclui, se nós temos realmente vivido um arrependimento verdadeiro, ou se nós estamos vivendo, talvez, um evangelho que nos traz remorso, só que nos traz, ou seja, que daí já não é eficaz. Porque o Evangelho de Deus, a palavra encarnada e a nova vida que nós vivemos, ela é suficiente para trazer realmente uma transformação completa, um arrependimento genuíno. Tem um outro ponto ali que fala do ódio ao pecado, que é uma outra evidência, a gente passa a odiar o pecado. Por quê? Porque na medida que eu caminho com Deus, na medida que eu aprendo de Deus, aquilo que Deus odeia, eu odeio, aquilo que Deus ama, eu amo.
Então, assim, essa deve ser a nossa vida. Porque a nova vida que nós temos realmente é uma vida para o reino de Deus. A vida eterna já começou. A vida eterna já começou para nós, porque nós já estamos vivendo. E a vida é segundo o Espírito. Apesar de nós estarmos hoje presos a essa carne, a gente deseja em nosso íntimo a vontade de Deus. Por mais que às vezes haja essa luta que Paulo descreve em Romanos, de às vezes eu não consegui. Mas é justamente o arrependimento porque é a primeira mensagem das boas novas, porque as boas novas é porque, imagine eu, pecador, eu então tenho a convicção que o Espírito Santo vem e me convence do pecado, me convence que eu cometi algo contra um Deus soberano, que a criatura se rebelou contra o Criador. O que haveria de esperança, senão assim, a morte? Porque realmente não adianta nada eu me arrepender, eu realmente me convencer do meu pecado, mas se não houvesse esperança. Mas é nisso que consiste as boas novas, que é o pecador entender que ele pecou contra Deus, que ele foi destituído da glória de Deus, que todos carecem da glória de Deus, mas que há uma esperança, há um novo e vivo caminho, que quando eu peco, é como se eu caio naquela tristeza, segundo Deus, eu caio naquela convicção de que eu pequei, daí eu confesso ao Senhor, mas daí a alegria do arrependimento genuíno vem daí, de eu pensar, mas Cristo morreu por mim e pagou os meus pecados, a condenação que viria sobre mim, Cristo já levou sobre ele. Então assim, a gente precisa realmente entender, nós precisamos realmente viver um verdadeiro evangelho, nós precisamos verdadeiramente viver o verdadeiro arrependimento, que o verdadeiro arrependimento é o que alcança perdão, porque se o objeto do arrependimento é o pecado e o sujeito é o pecador, o objetivo é justamente alcançar o perdão. Por quê? Porque ele é a ponte entre o pecador e o perdão. O arrependimento, não existe outra ponte. Ele não é a causa, mas ele é a ponte que Deus nos deixou. Foi a forma que Deus deixou de nós alcançarmos essa misericórdia dele. Então, assim, é preciso realmente existir isso. Se não existir isso, se não existir essa ponte, certamente alguma coisa está errada. A gente precisa pensar nos nossos dias. E para finalizar, eu deixei um último versículo de 2 Crônicas, que fala que... o versículo que todo mundo conhece. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Assim, uma coisa que eu tenho para mim, a palavra de Deus, se você parar para ver, basicamente nisso que consiste, é tentar alertar os homens de quem é Deus e de quem nós somos. E a palavra de Deus, ela faz duas coisas ao homem. Nós sempre temos duas possibilidades. Ou ela vai endurecer o nosso coração, ou ela vai amolecer o nosso coração e vai quebrantar. E nós temos que lembrar que em Hebreus fala, se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Que a palavra de Deus realmente possa quebrantar os nossos corações e jamais endurecer. Que isso é uma evidência clara de que nós realmente nascemos novamente. Nós não podemos ter vergonha de chorar. Existia alguém que dizia que o arrependimento é a lágrima da fé, porque eles andam juntos. Não existe como você tem fé se você não se arrepende, como você se arrepende se você não tem fé. Então, assim, as coisas caminham junto. É preciso que nós realmente resgatemos o evangelho do verdadeiro e genuíno arrependimento, que hoje já não existe. Hoje a gente vê nas igrejas, não se prega mais sobre arrependimento. E por que não? Porque isso ataca as pessoas, isso incomoda. Porque isso, você toca na ferida do ser humano. Mas vamos pensar, se a gente lembrar de Coríntios, quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque um morreu por todos, logo todos morreram. Aquele que não tinha pecado, fez pecado para que nós que não tínhamos pecado, fôssemos feitos justiça de Deus. O mais difícil já foi feito, a obra redentora é a coisa mais horrenda, se a gente parar para pensar, é um Deus santo recebendo o nosso pecado. Não existe nada pior do que você imaginar um Deus santo, um Deus puro. Por que Jesus batalhou daquela forma no Getsemane? Por que ele suou sangue? Por que foi preciso... Por que ele chegou a falar, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Porque foi algo doloroso. A dor de Jesus na cruz, diferente do que às vezes se prega, não foi os pregos, não foi as esbofeteadas, chicotadas. Poderiam fazer isso 1000 vezes, não seria isso. A dor foi que, diferente do que alguns pregam, Deus não ficou olhando e se compadecendo do filho. Isaías fala que agradou ao Pai moê-lo de verdade. O cálice de ira que deveria estar sobre nós estava sobre o filho. Não é possível que nós não enxerguemos isso, isso tudo é palavra de Deus. Então Jesus fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, se possível afasta de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então assim, a gente precisa realmente entender isso.
que foi realmente assim um alto preço. Apesar de ser de graça, não foi gratuito, não foi barato. Nós recebemos de graça, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. E Pedro nos fala isso. Não foi por prata, por ouro, ou pelas coisas do presente século, por coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus, aquele que criou todas as coisas. Nós temos que realmente assim buscar na palavra de Deus, buscar realmente ter um contato direto com a palavra de Deus e orar para que o Espírito realmente possa vivificar essa palavra em nós, porque na medida que nós entendemos quem é Deus e quem nós somos, vai haver quebrantamento, e esse quebrantamento é o que gera o arrependimento. E nós precisamos disso para os nossos dias. Nós precisamos disso para os nossos dias. Não há outra forma, não existe outra forma da gente chegar no avivamento que a gente tanto fala. O avivamento vem através do arrependimento. Então, assim, e esse texto deixa muito claro, porque olha o que Deus fala. Deus fala aqui para Salomão, ó, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, a igreja, quem que é o povo que se chama pelo nome? Nós falamos que somos de Deus. Se humilhar, ou seja, se quebrantar perante o Senhor, realmente reconhecer e orar, que a gente também muitas vezes estamos negligentes, orar, buscar a minha face, ou seja, buscar ao Senhor, não orar com petições, porque a gente tem mania também de orar só pedindo, não, é uma oração e uma busca tão somente pelo Senhor. Senhor, eu te quero, eu não quero nada mais senão o Senhor. É o Senhor é o objeto da minha adoração. E se converter dos seus maus caminhos, ou seja, não é somente você buscar a face do Senhor, mas você também dá meia volta e falar, opa, isso aqui que eu fazia, que desagrada o Senhor, já não faço mais. Então, eu ouvirei dos céus, ou seja, daí sim, então, depois dessa condição, daí vem. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer coisa mais maravilhosa que isso? Está escrito aqui a forma da gente alcançar isso. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós vamos ter um grande avivamento. Acabou? Tá bom. Glória a Deus. Deus seja louvado.